E aí, galera, tudo beleza? Já ouviram falar da doença do homem-árvore? É de arrepiar, né? Uma condição que deixa a pele parecendo casca de árvore. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse mistério da medicina. Preparados para descobrir 10 curiosidades incríveis sobre a doença do homem-árvore? Segura o queixo aí que as informações vão te deixar de boca aberta. A doença do homem-árvore, ou epidermodisplasia verruciforme, é uma doença genética raríssima. Ela é tão incomum que muitas pessoas nunca ouviram falar dela. Imagine um erro na programação do corpo, afetando o sistema imunológico. É como se o corpo tivesse um bug que o deixa vulnerável. É como se o corpo ficasse vulnerável a um vírus específico, o famoso HPV, que é mais conhecido por causar verrugas comuns. Mas calma lá, pessoal. Não é aquele HPV que todo mundo pensa. Existem muitos tipos diferentes de HPV. Existem vários tipos de HPV. E os que causam a doença do homem-árvore são específicos e raros. Em quem tem a doença, o sistema imunológico não consegue combater o vírus direito, e ele se multiplica mais rápido que fofoca em porta de escola. Isso faz com que o vírus se espalhe rapidamente. A pele, principalmente das mãos e dos pés, começa a engrossar e formar verrugas que lembram a casca de uma árvore. Essas verrugas podem ser dolorosas e limitam os movimentos. E o pior é que essas cascas não param de crescer. Elas continuam a se espalhar e a engrossar com o tempo. A doença é tão rara que existem menos de 200 casos documentados no mundo. Isso torna o estudo e o tratamento ainda mais desafiadores. É menos gente do que em um ônibus lotado. Imagine só, uma doença tão rara que quase ninguém conhece alguém que a tenha. Mas por que algumas pessoas desenvolvem essa doença? A resposta está no nosso querido DNA, em um gene que sofre mutação. É como se fosse um botãozinho que desregula tudo. Essa mutação genética deixa o sistema imunológico mais vulnerável que um pastel na feira, suscetível ao ataque do HPV. Mas calma, nem todo mundo que tem a mutação desenvolve a doença. É como um jogo do bicho, uma questão de sorte ou azar. A doença do homem-árvore é um quebra-cabeça que os cientistas ainda estão tentando decifrar. E o problema é que as verrugas não param de crescer. A cada dia que passa, as cascas vão tomando conta do corpo, como se fosse uma floresta crescendo sem parar. Elas podem chegar a tamanhos absurdos, pesando vários quilos, e aí já viu, né? Dificulta até as tarefas mais simples do dia a dia, como preparar um cafezinho ou mandar mensagem no WhatsApp. A única solução, por enquanto, é a cirurgia para remover o excesso de tecido. Mas, como a doença não tem cura, as verrugas voltam a crescer e o ciclo recomeça. É como tentar esvaziar o mar com um balde. Infelizmente, a cura definitiva para a doença do homem-árvore ainda é um sonho distante. Os tratamentos que existem hoje em dia são como um band-aid em um machucado enorme. Aliviam os sintomas, mas não resolvem o problema de verdade. A cirurgia remove as verrugas, mas não impede que elas voltem a crescer. É como enxugar gelo, um trabalho sem fim. Os médicos e cientistas estão em uma corrida contra o tempo para encontrar uma solução definitiva. Mas, por enquanto, os pacientes lutam bravamente contra a doença, buscando maneiras de ter uma vida o mais normal possível dentro de suas condições. É como diz o ditado: quem não tem cão, caça com gato. A doença do homem-árvore pode ser rara, mas alguns casos ficaram mais famosos que o pão de queijo. Esses casos chamaram a atenção do mundo inteiro devido à sua raridade e complexidade. Um dos mais conhecidos foi o do Deddy Kozwara, um indonésio que ficou conhecido como o Homem-Árvore. Sua história comoveu muitas pessoas e foi amplamente divulgada pela mídia. Deddy tinha verrugas gigantescas que cobriam quase todo o seu corpo, tornando sua vida extremamente difícil e dolorosa.
Ele passou por diversas cirurgias, mas a doença sempre voltava com tudo, desafiando os médicos e especialistas. Infelizmente, Ded faleceu em 2016, aos 42 anos, devido a complicações da doença. Sua luta, no entanto, não foi em vão e trouxe mais atenção para essa condição rara. Outro caso marcante foi o do Abu Bajandar, um bangladês que também ficou conhecido como Homem-Árvore. Sua história é igualmente impressionante e inspiradora. Suas mãos eram tomadas por verrugas enormes que o impediam de ter uma vida normal, afetando suas atividades diárias e sua independência. Abu passou por mais de 25 cirurgias para tentar controlar o crescimento das verrugas. Um verdadeiro guerreiro. Sua determinação e coragem são um exemplo para todos nós. Aposto que você já se perguntou de onde veio esse nome. Epidermodisplasia verruciforme. Parece nome de doença de novela, né? Mas calma que eu explico. Epidermo vem de epiderme, aquela camada mais externa da pele, sabe? Displasia significa desenvolvimento anormal, ou seja, algo saiu do script. E verruciforme vem de verruga, que é a marca registrada da doença. Juntando tudo, temos desenvolvimento anormal da epiderme que causa verrugas. Viu só? No fundo, o nome é autoexplicativo. E o HPV, hein? Esse é o grande vilão da história da doença do Homem-Árvore. Existem mais de 200 tipos de HPV e alguns são mais perigosos que outros. Os tipos que causam a doença do Homem-Árvore geralmente não causam problemas em pessoas saudáveis, mas em pessoas com a mutação genética, o sistema imunológico fica mais perdido que cego em tiroteio e o vírus aproveita para se multiplicar e causar as verrugas. É como se o HPV encontrasse um terreno fértil para fazer a festa. Agora, coloca o dedo no queixo e pensa comigo. Viver com a doença do Homem-Árvore não deve ser nada fácil. Imagine acordar todos os dias sabendo que até as tarefas mais simples serão uma luta constante. Imagina a dificuldade de realizar tarefas simples do dia a dia com as mãos e pés cobertos por verrugas. Escovar os dentes, pentear o cabelo, amarrar os sapatos, coisas que muitos de nós fazemos sem pensar duas vezes. Tudo se torna um desafio enorme, como tentar dançar forró usando galochas. Cada movimento é uma lembrança constante da condição, sem contar o preconceito que essas pessoas sofrem por causa da aparência da pele. A sociedade muitas vezes julga pelo que vê na superfície. É de cortar o coração. Ver alguém ser tratado de forma diferente por algo que está fora do seu controle é devastador. Muitos pacientes se isolam socialmente por vergonha das verrugas e medo da reação das pessoas. A solidão se torna uma companheira indesejada. A falta de informação e o estigma social são um fardo pesado para quem convive com a doença. A ignorância alimenta o preconceito. É fundamental oferecer apoio psicológico e emocional a essas pessoas, para que possam encontrar forças para enfrentar os desafios diários, para que elas possam lidar com a doença da melhor forma possível e ter uma vida digna, cheia de momentos de alegria e esperança. Porque ninguém merece passar por isso sozinho. A solidariedade e o apoio podem fazer toda a diferença. Mas nem tudo está perdido. A ciência não para, e a busca por uma cura para a doença do Homem-Árvore continua a todo vapor. Pesquisadores do mundo todo estão trabalhando dia e noite para encontrar tratamentos mais eficazes, como se estivessem procurando uma agulha em um palheiro. Uma das linhas de pesquisa mais promissoras é a terapia genética, que promete corrigir o gene defeituoso, como quem conserta um erro de digitação. Outra aposta é a imunoterapia, que fortalece o sistema imunológico para combater o HPV, deixando ele mais forte que café da manhã de pedreiro. Ainda não existe uma cura definitiva, mas a esperança é a última que morre. A doença do Homem-Árvore
ainda é um grande ponto de interrogação para a medicina. É um daqueles mistérios que te fazem perder o sono. Por que algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não? Qual o mecanismo que faz com que as verrugas cresçam sem parar? Os cientistas continuam investigando essa doença rara e complexa, na esperança de encontrar respostas e, quem sabe, a cura definitiva. É como montar um quebra-cabeça gigante, mas sem todas as peças. E aí, galera? Gostaram de conhecer os mistérios da doença do homem-árvore? Essa condição rara nos mostra como o corpo humano é complexo e cheio de surpresas, né? É de deixar qualquer um de cabelo em pé. Se você se interessou pelo assunto, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, pessoal!